Você já foi obcecado por alguma coisa? Eu era e não me fez bem. Eu era obcecado em expor minha esposa o mais rápido possível. Mas eu não notei as coisas mais óbvias que estavam na superfície. E me parece que, se eu tivesse percebido tudo isso antes, eu não teria me preocupado com consequências tão sérias. Depois de outro dia de trabalho exaustivo, voltei para casa esperando por uma noite tranquila na companhia da minha esposa, Emily. As ruas estavam inundadas com luzes noturnas enquanto eu dirigia pelos últimos quarteirões, antecipando um sorriso caloroso e um jantar à luz de velas, um pequeno, mas significativo ritual ao qual ocasionalmente nos entregávamos, uma reminiscência de nossos primeiros encontros. Ao entrar em casa, senti o cheiro do perfume favorito de Emily, misturado ao aroma do jantar recém-preparado. Esta noite parecia não ter nada fora do comum. Sentamos à mesa, trocamos notícias do dia, compartilhando pequenas alegrias e decepções. Sua voz soou tão melodiosa como sempre, seu olhar cheio de calor e cuidado. Conforme a noite avançava, fomos para a sala de estar para tomar uma xícara de chá e assistir a uma nova série, que havia se tornado nossa pequena obsessão. Emoções piscavam na tela, mas notei o olhar de Emily vagando, seus pensamentos vagando para outro lugar. Um vago desconforto tomou conta de mim, mas eu o ignorei, pensando que poderia ser apenas fadiga do trabalho do dia. Naquela noite, conversas leves e risadas foram preenchidas com o aconchego familiar do nosso lar. Eu apreciava esses momentos de tranquilidade e proximidade, ciente de que em breve nossa existência mundana seria questionada. Naquele momento, eu simplesmente me alegrei com a noite pacífica que passamos juntos, alheio a quão cedo tudo mudaria. Conforme a noite se transformava em noite, nossa conversa se tornou mais íntima e profunda. Emily de repente ficou em silêncio, e em seus olhos, eu vi uma sombra de seriedade que raramente aparecia sem uma razão significativa. Ficou claro para mim que ela queria compartilhar algo importante que ela estava guardando há muito tempo. Meu pensamento inicial foi apoiá-la, pois em nosso relacionamento, sempre buscamos ser abertos e honestos um com o outro. Michael, ela começou, e eu senti meu coração pular uma batida em antecipação. Preciso te contar uma coisa, estou pensando nisso há muito tempo e cheguei à conclusão de que não posso mais continuar escondendo. Ela disse isso, e eu entendi que a conversa seria muito séria, pois tais palavras geralmente precedem algo desagradável. Sim, querida, estou ouvindo atentamente, eu disse. Só não pense que é sobre você, ela começou depois de uma breve pausa. Quero me explorar mais, mas por causa do nosso casamento, não posso fazer isso. Entendeu? Não entendi o que você quis dizer, perguntei, genuinamente sem compreender o que ela estava insinuando. Eu quero algo novo, entendeu? Ela tentou insinuar. Você quer apimentar nossa vida sexual? Eu perguntei. Não, eu quero tentar algo novo com outro homem, ela disse diretamente, e eu fiquei atordoada, sem saber como reagir a tal revelação. Foi inesperado para mim, especialmente considerando que estávamos juntos há 6 anos. Minhas emoções mudaram rapidamente, fiquei mais sério e perguntei com a mesma expressão no rosto. Você quer fazer sexo com outro homem? Perguntei isso muito duramente. Eu vi Emily começando a hesitar, seus olhos indo de um lado para o outro. Não, ela deixou escapar. Eu estava brincando, querida, era só uma brincadeira. Eu não entendi a piada dela completamente, e eu realmente não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer, então decidi fazer uma pergunta esclarecedora. Honestamente, você tem mais alguém além de mim? Não, de onde você tirou essa ideia? Ela perguntou. Então qual era o sentido de toda essa conversa? Eu perguntei, meus nervos à flor da pele. Eu não entendia absolutamente o que fazer e dizer. Tudo parecia estranho para mim. Emily se levantou do sofá e foi para o banheiro, me deixando sozinho. Alguns minutos depois, Emily apareceu na minha frente de Rob. Ela se aproximou de mim e sussurrou diretamente no meu ouvido, querido, não estou usando calcinha. E naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo. Emily queria deliberadamente me chatear para depois nos envolvermos em intimidade apaixonada. Pelo menos foi o que pensei, então relaxei, levantei-a e fizemos isso primeiro na mesa da cozinha, depois terminamos nossa noite no quarto.
E depois disso, não voltamos a essa conversa estranha. Depois da nossa conversa naquela noite, algumas semanas se passaram. A cada dia que passava, minha ansiedade só se intensificava. Comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Emily que antes pareciam insignificantes para mim. Agora, cada chamada que ela se apressava para atender em outra sala, cada atraso no trabalho se tornava motivo de suspeita para mim. Eu costumava confiar na minha esposa, mas agora sentia que ela estava escondendo algo. Decidi falar com ela sobre isso, esperando que uma conversa honesta ajudasse a dissipar minhas dúvidas ou, no mínimo, a entender o que realmente estava acontecendo. Emily, comecei uma noite enquanto estávamos sentados na sala de estar. Sinto que algo mudou entre nós. Você parece distraída. Tem algo que você gostaria de me dizer? Ela olhou para mim com perplexidade, então respondeu com um leve sorriso. Michael, estou apenas cansada do trabalho. Não se preocupe tanto. Tudo está bem. Mas minhas dúvidas não desapareceram. Comecei a prestar atenção aos detalhes, atrasos inesperados depois do trabalho, novos hábitos que me pareciam estranhos, como ela tomar banhos mais frequentes quando chegava tarde em casa ou ir ao banheiro com o celular, o que ela não fazia antes. Tudo isso me fez pensar em começar a monitorar os movimentos dela. Não vi sentido em contratar um detetive particular porque pensei que eu mesma conseguiria lidar com isso. Comecei a anotar os horários em que ela saía e voltava para casa, verificava suas mensagens nas redes sociais, às vezes até tentava sutilmente descobrir com quem ela tinha estado durante o dia ou a noite. Não havia nada suspeito em suas mensagens. Ela não me deu nenhuma razão para me preocupar. Mas estranhamente, isso só alimentou mais ansiedade, pois aquela conversa com ela ecoou em minha mente quando ela mencionou querer algo novo. Minhas dúvidas e incertezas continuaram a crescer a cada dia que passava e decidi que era hora de agir de forma mais decisiva, mesmo que fosse apenas para minha própria paz de espírito. Comecei a monitorar seus movimentos mais de perto. Um dia, quando ela disse que ficaria até tarde no trabalho, decidi verificar suas palavras. Estacionando meu carro a vários quarteirões de distância do escritório dela, me aproximei para ver se ela sairia, acompanhada de outra pessoa. Parado nas sombras, me senti como um personagem de um romance policial barato. Mas o tremor em meu coração me lembrou que essa era a minha realidade, não ficção. Depois de cerca de 1 hora de espera, vi Emily saindo sozinha. Meu alívio durou pouco, pois alguns minutos depois, um Chevrolet Camaro amarelo parou perto dela, e um homem muito mais velho do que Emily e eu saiu. Eles se abraçaram, e meu coração parou. Eu não conseguia ouvir a conversa deles, mas a linguagem corporal deles falava muito. Emily estava tocando as mãos desse homem. Então eles compartilharam um beijo apaixonado. Eles riram e entraram no carro. Fiquei parado na escuridão, tentando reunir meus pensamentos, percebendo que tinha errado ao não capturar evidências em vídeo ou foto. No caminho para casa, tentei descobrir o que fazer em seguida. Perguntas correram pela minha mente. Devo confrontar Emily agora ou reunir mais evidências? Posso confiar nela? E o que isso significa para o nosso futuro? Voltei para casa e, cerca de 1 hora e meia depois, Emily retornou, indo imediatamente para o chuveiro. Percebi que era inútil falar com ela agora, pois não tinha evidências. Então, instalei um aplicativo de rastreamento no telefone dela, justificando minhas ações com o desejo de proteger nosso futuro. Nos primeiros dias, mal notei mudanças, mas com o tempo, comecei a receber notificações que confirmaram meus piores medos. Emily estava passando tempo em lugares que ela não tinha me contado, e parecia que ela estava tentando esconder esses encontros de mim. Um dia, depois de tal notificação, decidi segui-la. Meus medos foram confirmados quando a vi se encontrando com o mesmo homem. Eles pareciam felizes e relaxados juntos, o que foi um golpe para mim. Gravei o encontro deles em vídeo, sentindo uma mistura de raiva, traição e esperanças despedaçadas. No caminho para casa, ponderei o que fazer com essa evidência. Por um lado, eu queria confrontar Emily e exigir explicações. Por outro lado, eu tinha medo de destruir o que restava do nosso relacionamento.
Contratei um detetive particular para reunir mais evidências enquanto tentava manter meu estilo de vida habitual e não despertar suspeitas de Emily. Eu não queria ser um corno, então planejei dar a Emily uma surpresa realmente cruel. O detetive particular trabalhou por 3 semanas, e depois disso, ele me forneceu todas as informações sobre os encontros da minha esposa com esse homem suspeito, que acabou sendo Randy Campbell, um indivíduo influente com seu próprio negócio não relacionado ao trabalho da minha esposa. Tornou-se um mistério para mim quando e em que circunstâncias Emily conheceu esse homem. Percebi que uma ação decisiva era necessária. Graças ao detetive particular, descobri que Emily fica com seu amante todos os sábados em um hotel 4 estrelas, e eles passam no mínimo 2 horas lá. Eu também sabia o número do quarto deles. Eles tinham o quarto 305, uma suíte de luxo. Então, na quinta-feira, pedi ao meu amigo próximo, a quem expliquei toda a situação, para ir ao mesmo hotel e reservar o quarto 305 por um dia, pagando-lhe por isso. Como cada quarto neste hotel tinha seu próprio cartão-chave, meu amigo acidentalmente o perdeu no dia seguinte, sexta-feira, e pagou uma pequena multa por isso, pela qual, é claro, eu o compensei. Como resultado, na sexta-feira, eu tinha o cartão-chave do quarto 305, o mesmo quarto onde minha esposa costumava passar o tempo com seu amante. Dormi mal na sexta-feira à noite, mas, surpreendentemente, no dia seguinte, me senti alerta e revigorado. Emily saiu para o trabalho como de costume, mas desde cedo, um detetive particular, a quem eu havia pedido para trabalhar naquele dia, estava observando-a. Como eu tinha tirado o dia de folga com antecedência, mais perto da hora do almoço, fui para o hotel. Eu planejei reservar o quarto 304, mas decidi perguntar ao administrador sobre o quarto 305 primeiro. Disseram-me que o quarto estava reservado para hoje, e eu sinceramente queria acreditar que minha esposa e seu amante o tinham reservado. Perto da noite, recebi uma mensagem de Emily. Querida, vou me atrasar hoje, então não me espere. Respondi, sem problemas, e também liguei para meu detetive particular, que me informou que minha esposa havia saído do prédio e entrado em um táxi, aparentemente indo em direção ao hotel. Fiquei surpreso que ela estivesse sozinha, mas naquele momento, eu já tinha decidido agir, então saí do meu quarto e entrei no quarto 305. Na mesa, coloquei uma garrafa de vinho e 2 taças, assim como um magnífico buquê de flores na cama, e sentei-me esperando. Minhas mãos e pernas tremiam devido à reunião iminente, mas entendi que era necessário. Emily chegou ao hotel cerca de 40 minutos depois. Ela ainda estava sozinha. Pedi a um detetive particular para ficar de olho, e assim que ele visse Randy Campbell para me informar imediatamente. Ouvi Emily se aproximando da porta e ativando seu cartão-chave. A porta clicou, e ela entrou, parecendo tão linda e independente. Sabe, acho que entendi o que você quis dizer com estudar a si mesma e por que nosso casamento está atrapalhando, eu disse, pausando. Naquele momento, o telefone de Emily escorregou de suas mãos. Ela claramente não esperava me ver aqui, mas eu continuei, mas não entendo por que você não me contou tudo o que estava acontecendo com você naquela noite. Emily ficou em silêncio, aparentemente paralisada. Ela olhou para mim, e eu pude vê-la tremendo. Ela estava assustada, o que me divertiu ainda mais. Aproximei-me dela, peguei seu telefone e o coloquei no meu bolso. O que você está fazendo aqui? Ela deixou escapar. Você achou que poderia me trair e eu não perceberia? Eu perguntei. Não, querida. O que você está dizendo? Ela disse, de repente voltando à vida. Ela queria se aproximar de mim, mas eu recuei. Sugiro que discutamos tudo. Sente-se, eu disse, e ela sentou-se à mesa. Abri uma garrafa de vinho e, enquanto servia uma bebida para nós, decidi perguntar. Você pode me dizer quantas vezes você fez sexo com o Sr. Campbell aqui? Eu não fiz sexo aqui, ela respondeu rapidamente, mas eu silenciosamente sentei no lado oposto e continuei. Você gostou de fazer sexo com ele? Por favor, pare, ela disse nervosamente, e naquele momento, peguei meu telefone e liguei o som de áudio, que capturou os gemidos de Emily e como ela implorou ao amante para não parar. Você me diz para parar, mas pede para o Sr. Campbell continuar, eu disse.
Não entendo o que você quer. Ela continuou a resistir, parecendo um rato preso em uma gaiola e sem intenção de ceder. Eu simplesmente não consigo entender. Você veio aqui sozinha, e logo seu amante deve chegar. Se você veio aqui sozinha e ninguém te forçou, então é sua escolha, não é? Eu perguntei, e era evidente que Emily estava lutando contra a tensão. Eu te traí, mas isso não significa nada. Eu vou ficar com você, ela disse sem rodeios. Você vai ficar comigo? Por que você acha que ficaremos juntos depois disso? Eu perguntei. Você não me ama? Ela perguntou. O que isso tem a ver com alguma coisa? Estamos falando de algo completamente diferente, eu disse, levantando minha voz. Se você me ama, você vai me perdoar, ela disse diretamente. Eu ri bem na frente dela. Parecia tão absurdo que era até engraçado. Você está discutindo como uma criança. Somos adultos, e eu quero ter uma conversa normal com você, entender onde eu errei, ou talvez você tenha alguns problemas. Ultimamente, temos conversado menos porque você estava envolvido em seus casos amorosos, e eu estava ocupado de olho em você, eu disse, e então recebi uma notificação no meu telefone, mas ignorei e continuei. Você está resistindo agora, e não está claro o que você está esperando. Quero salvar nosso casamento e ajudar você principalmente, mas você está me forçando a recorrer à manipulação. Quero entender tudo o que aconteceu e por que você me traiu. Eu não te traí, ela disse alto. Você está zombando de mim? Mas então notei os olhos de Emily. Eles não eram comuns. Estavam vermelhos e claramente não eram de cansaço. Percebi que ela estava em um estado alterado. Ela estava sob a influência de substâncias proibidas. Eu entendo que você não me ama, então estou indo embora. Naquele momento, percebi que era sério, e o comportamento estranho da minha esposa não era só porque ela me traiu, mas também estava envolvida em algo proibido. Ela rapidamente se dirigiu para a porta para sair do quarto, e naquele momento, eu a segui e comecei a segurá-la. Agarrei sua mão, e ela usou a mão livre para arranhar meu rosto. Então eu a agarrei com as duas mãos, e caímos na cama juntos. Naquele momento, percebi o quanto eu a havia perdido e o quanto eu não sabia. Naquele momento, Randy entrou no quarto com um buquê de flores e uma garrafa de vinho. Ele me viu dominando Emily bem na cama, e eu esqueci completamente que ele deveria vir. Por favor, me ajude, esse homem entrou no quarto e começou a me assediar, Emily gritou, e eu percebi que naquele momento, estava tudo acabado para mim. Eles iriam me matar ou me ferir gravemente. Não reconheci minha esposa, que queria me armar. Vi Randy habilmente e rapidamente jogar a garrafa de vinho na minha direção, mas consegui desviar e caí da cama. Randy era um homem grande e atlético, diferente de mim, porque eu não ia à academia e não praticava artes marciais, mas eu sabia um movimento muito legal, embora nunca o usasse, então pensei que hoje seria o momento certo para isso. Você entendeu tudo errado. Eu sou o marido dela, eu disse a Randy, que estava vindo em minha direção, claramente sem intenções amigáveis. Randy parou e olhou para Emily. Isso é verdade? Ele perguntou a ela. Emily já estava chorando naquele momento. Ela olhou para mim e disse confiantemente, não. Fiquei chocado com tal declaração, e agora eu parecia um homem que invadiu um quarto de hotel e assediou a namorada de outra pessoa. Eu provavelmente teria me matado. Percebi que a situação tinha saído do controle e era preciso agir imediatamente. Randy veio correndo em minha direção novamente, e quando ele estava ao alcance do braço, apliquei a mesma técnica. Bati nele o mais forte que pude bem na virilha, claramente o pegando desprevenido. Eu o vi corar e agarrar seu amiguinho com as duas mãos, e literalmente em alguns segundos, ele estava deitado no chão, imóvel. Naquele momento, percebi que precisava sair do hotel. Emily estava chorando, e quando tentei levá-la para fora, ela resistiu. Eu já estava farto disso, então tive que gritar com ela, se você não vier comigo agora, eu chamo a polícia e nós vamos fazer exames. Você estará dando suas amostras. Assim que ela ouviu sobre dar amostras, sua expressão mudou rapidamente, e ela obedientemente me seguiu para fora do quarto.
Depois do incidente no hotel, fomos primeiro ao hospital, onde Emily teve que dar todas as suas amostras, e eles encontraram substâncias proibidas em seu sangue. Então eu tive que deixá-la no hospital, mas antes disso, nós conversamos. Naquele momento, ela estava deitada sob um gotejamento e gradualmente recuperando os sentidos. Comecei a perguntar como ela acabou em tal vida, e descobri que seu amante Randy, em todas as reuniões, dava a ela algo para tentar, mas ele próprio não tentou nada, e Emily ficou viciada nisso. Emily me disse que Randy é acionista da empresa deles, e ela o conheceu há alguns meses. Ele a cortejou por um longo tempo, mas ela sempre recusou até que ele a deixasse tentar algo novo, e depois disso, algo clicou na cabeça de Emily, e ela queria encontrar Randy todas as vezes para se encontrar naquele estado novamente. Ele deu a ela substâncias proibidas, e em troca, ela teve que dormir com ele. Tal revelação me horrorizou, e francamente, eu não acreditei nela, pois ela já havia me enganado. Em vez disso, decidi esperar alguns dias e voltei para ela no hospital para termos uma conversa adequada. Ela já parecia melhor, e vi como seus olhos mudaram. Não conseguia acreditar como não tinha notado todas as mudanças que aconteceram com ela antes. Tentei expô-la e não notei coisas óbvias, seus olhos. Pensei que ela estivesse apenas cansada do trabalho, seu nervosismo, irritabilidade, tudo isso eram efeitos colaterais de substâncias proibidas. Todo seu comportamento inapropriado nos últimos meses é resultado de tudo isso. Ela se envolveu com uma pessoa má que se aproveitou dela. Foi terrível. Eu não sabia o que fazer em tal situação. Depois de algumas semanas, Emily se arrependeu e confessou que fez isso por instinto animal, e nem percebeu a extensão de suas ações. Ela ainda estava no hospital passando por reabilitação. Eu queria registrar um boletim de ocorrência contra Randy para responsabilizá-lo, mas meu advogado disse que não fazia sentido. Você acha que a polícia vai acreditar mais? Uma garota viciada em drogas sem evidências diretas, ou um empresário bem-sucedido e influente? Argumentou o advogado, e ele estava certo. Não tínhamos evidências, exceto pelos encontros regulares de Emily e Randy, mas isso não teria importância no tribunal. O máximo que eu poderia fazer era acusar Emily de infidelidade e me divorciar dela. Então decidi não tocar em Randy, considerando o fato de que ele não me perseguiu depois da altercação no hotel, durante a qual ele foi atingido em seus ovos de ouro. Um mês depois, Emily foi para casa. Ela ainda estava em reabilitação porque seu vício era forte, mas os médicos disseram que ela poderia estar em casa agora. Emily parou de trabalhar e passou dias inteiros em casa. Eu não sabia se me divorciava dela ou não. Por um lado, essa pessoa me traiu, mas, por outro lado, ela estava doente e em uma situação difícil, então decidi não apressar as coisas e esperei o momento certo. Mas no final, tudo só piorou. Emily começou a beber álcool todos os dias, um vício substituiu o outro. Percebi que não conseguia lidar com ela, então tive que informar os pais dela sobre o que aconteceu, e literalmente no dia seguinte, o pai dela veio à nossa casa ver sua filha, ou melhor, o que costumava se parecer com sua filha. Emily havia perdido muito peso devido ao tratamento e praticamente não comia nada. O pai dela primeiro gritou com ela e depois comigo por não cuidar da filha dele e expô-la a tanto perigo. Um mês depois, Emily e eu nos divorciamos, e o pai dela a levou para casa, e eu fiquei sozinha. Eu ainda me culpo por não perceber a coisa mais importante. Eu queria pegar minha esposa traindo e fiquei fixado em reunir evidências em vez de focar na coisa mais importante. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais teimoso naquela noite e tivesse tido uma conversa franca com ela, nada disso teria